Belezinha, galera? Vamos nós aí de novo agora, hoje. Vamos aí? Nosso olhar agora na filosofia. Vamos lá. O que a gente está estudando aqui em filosofia? Começou a falar sobre o período clássico, ou também período antropológico, quando a gente sai de um olhar da natureza e começa agora a olhar para o homem. E a gente já falou de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, a gente falou sobre só sei que nada sei, da maiêutica socrática, da ironia socrática e do olhar que Sócrates tinha para o homem. A gente falou semana passada sobre Platão, um tanto da história dele, mostrando isso, que tudo aquilo que a gente tem de Sócrates não foi escrito por ele, foi escrito por Platão, nos diálogos de Platão. Os diálogos da juventude, da maturidade, da velhice. Qual era o objetivo principal de Platão que a gente falou? O objetivo dele era achar e dar fixidez, estabilidade aos valores, aos conceitos que a sociedade e a polis vivia. Lembre-se que a gente falou disso, né? Que ele é a democracia ateniense, a ideia da polis, da conversa. Não saiba que a democracia, nesse sentido, não é como uma possibilidade bonita de todo mundo chegar lá na ágora e falar. Era o cidadão romano, cidadão grego, ele tinha que ser alguém que nasceu acima de 21 anos, tinha que ter nascido ali. Lembre-se que vinha muita gente de fora, então era um grupo seletivo. Era a ideia da conversa e da discussão na ágora. A gente falou dos sofistas e era uma resistência de Sócrates e de Platão aos sofistas, porque esses usavam a retórica, o argumento, não com precisão de valores e nem comprometido com a verdade. E aí o que Platão gostaria e desejaria então de encontrar e dar é fixidez, estabilidade aos valores e conceitos. E aí o que a gente vai tentar agora começar a entender, e o desafio nosso hoje, é falar do mito da caverna. E eu vou falar aqui, e a ideia é que a gente faça na próxima semana também uma live e a gente converse um pouco lá sobre o mito da caverna. Junto com isso aqui vai um videozinho sobre o mito da caverna para você olhar, entender, mas é muito importante você conseguir ler pelo menos o que está aí na página 90 do seu livro, que é o mito da caverna. Você lê esse texto, que é tirado do livro do Platão, A República, para você conseguir compreender um pouco mais a respeito do mito da caverna, que é importante para o conceito que se estabelece para Platão, ok? O mito é uma alegoria que o Platão usa para esclarecer ou explicar um conceito ou uma ideia que ele tem. Ele tem outros mitos que ele apresenta no livro dele, A República, que é um dos principais livros de Platão. Então ele coloca outros mitos também. Tem um outro mito que é muito legal, que é o mito do Anel de Giges. Em outra oportunidade a gente vai falar, pode conversar, que trata um pouco de ética, de comportamento, de caráter. É um mito interessante de conversar e bem atual. Mas o que é interessante para a gente é que vai nascer ou esboçar o pensamento de Platão é o mito da caverna. E hoje a nossa aula vai ser sobre isso, acho que um pouco mais rápida, mas na tentativa da gente conseguir compreender um pouco mais a ideia platônica do mito da caverna. O que é o mito da caverna? Você vai ver que é um diálogo entre Sócrates e Glauco, e que o Sócrates, que é Platão, na verdade, falando em nome de Sócrates, vai tentar explicar o conceito de mundo das ideias ou das formas. Lembra que a gente falou isso, que formas não é triângulo, não é quadrado nem círculo. Forma para ele, o mundo das ideias, são as ideias verdadeiras, das quais a gente tira tudo aquilo que é sensorial aqui. Tudo que a gente vê aqui
esse quadro, a mim, a cor, o cheiro, o belo, o justo, todas essas coisas são expressões ou demonstrações de ideias verdadeiras que estão nesse outro plano, que é o plano das ideias. É mais ou menos se você dividir o mundo entre mundo das ideias e formas, e você tem um mundo sensível aqui, onde a gente vê as coisas. Por exemplo, um negócio meio assim, mas a ideia é assim, quando você fala em cadeira, na tua cabeça pode vir a cadeira que você está sentado agora, a cadeira da sua casa, a cadeira da escola. Mas todas essas cadeiras, elas passam e daí uma outra época na sua vida é uma outra cadeira. Contudo, existe uma ideia de cadeira em si que estaria nesse mundo aqui. E aqui todas as outras coisas são representações sensíveis, mas que sempre vêm, ou quando a gente olha para ela, ela não é a verdade, ela não mostra aquilo que de verdade é. E se você traz então para a ideia de igual, de justo, de belo, o que vai dizer que existe um justo, um belo em si, e todas as outras coisas são representações sensíveis e que o nosso sentido sempre traz complicação na compreensão disso. Para que conseguisse expressar ou mostrar essa ideia, Platão usa a ideia do mito da caverna. Resumidamente, qual é a ideia do mito da caverna? O mito da caverna é o seguinte: ele pensa que as pessoas, desde a sua infância, são colocadas na caverna, sentadas de costas para a entrada. Então você está numa caverna, lá tem uma parede, você sentado aqui, lá para a entrada, de costas para a entrada, atrás tem um fogo, ok? E tudo que passa, e você está aqui sentado acorrentado, tudo que passa lá atrás, você olha na tela que passa à tua frente. É como um cinema, é como no cinema. Você sentado de frente para a tela, lá atrás vem a luz e você, quando olha a projeção na parede, você imagina que aquilo que você está vendo é a verdade. E você faz considerações sobre aquilo. E o que ele diz é o seguinte: as pessoas nascem e crescem desde a sua infância olhando para aquelas coisas que passam lá como que se fossem a verdade. E você está acorrentado. Acorrentado ao quê? Acorrentado às crenças, aos valores, aos prejuízos, aos preconceitos, a tudo aquilo que foi ensinado na cultura, na tradição, que você toma tudo aquilo que passa à sua frente como se fosse a verdade. O que Platão está dizendo é que as pessoas olham o mundo sensível e que esse mundo sensível não é a realidade ou não é a verdade, ele é representação do mundo verdadeiro, que é o mundo das formas e as ideias, que passam aonde? Atrás. E ele diz assim: se alguém rompesse com essas cadeiras e saísse para fora da caverna, primeiro que a luz iria ofuscar. Então a pessoa demoraria a conseguir compreender o que está acontecendo, porque a luz bateria nela e ela ficaria muito assim até os olhos acostumarem com a verdade. E se ela voltasse então para dentro da caverna e sacudisse o camarada e dissesse para ele: olha, o que você está vendo não é a verdade, você está vendo uma representação da verdade, venha eu te mostrar a verdade, as pessoas não iam querer sair, porque estão amarradas e presas às suas crenças e valores. E aí ele vai dizer então que esse que saiu da caverna e olhou o mundo e quis voltar, é o filósofo, que sai para enxergar a verdade e tenta tirar as pessoas da escuridão ou das ilusões que ela está vendo, mas elas não querem e pegam em pedras para apedrejar esse
que foi, aspas, iluminado ou conheceu a verdade. Por quê? Ele enxergou as formas, ele enxergou o bem maior, ele enxergou o que é o bem, ele enxergou o que é a justiça. Lembra que eu falei para vocês que a ideia de Platão é que construísse uma sociedade? Essa é a ideia do livro da República, a ideia de uma sociedade, de uma cidade perfeita, dirigida pelo rei filósofo, que é aquele então que vai conseguir julgar as coisas não baseados na aparência do mundo sensível, mas julgar naquilo que é o belo, daquilo que é a verdade, daquilo que é o justo, daquilo que é o igual, que está aqui na representação do mundo das ideias. Então ele divide naquilo que a gente chama de dualismo. É um dualismo. Então é uma maneira dupla de enxergar o mundo, tanto do mundo das formas quanto do mundo sensível. E que você divide essas duas realidades. E o que Platão vai mostrar então é isso. Olha, a gente precisa tirar essas pessoas que estão olhando o mundo sensível e achando que aquilo que está vendo ali é a verdade, que o certo era romper com os preconceitos, romper com os prejuízos, com as crenças, com as tradições e sair. Mesmo que quando você vai lá para fora, as luzes te ofusquem, deixem você impaciente, que você não consiga enxergar ainda, e esse conflito de ideias que vai estar presente na mente de Platão fortemente. Essa ideia de mundo dual, de dualismo, teve muito presente e ainda é muito presente no cristianismo. Platão, ele foi um pensador que influenciou muito, por exemplo, Santo Agostinho. E já até um pouco mais é o que a gente vai chamar depois de neoplatonismo. Mas Santo Agostinho, foi um dos pais da igreja. Foi um dos caras que escreveram e construíram muito da teologia que a gente tem hoje ainda. Você tem o Santo Agostinho, que é muito platonista, e você tem um outro pai da igreja que chama São Tomás de Aquino, que ele sistematizou o cristianismo e a teologia, e ele é muito mais aristotélico. Quando a gente vê Aristóteles, vocês vão entender um pouco mais. Mas por que o cristianismo ele tem muito do platonismo até hoje? Pense, se o cristianismo não tem muito dessa ideia do mundo real, que é o reino dos céus, e o reino da terra. Essa divisão que foi estabelecida entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, que aqui as coisas que a gente olha são passageiras, verdade são as verdades eternas. E criou-se no cristianismo esse distanciamento grande entre a ideia de Deus, do cristão no mundo, valorizando muito mais as coisas celestiais do que as coisas terrenas ou as coisas da terra. E quando essa dicotomia, esse dualismo, essa separação existente, e isso ficou presente muito na religião, que a religião ficou marcada muito por essa busca, né, onde o corpo não tem muito valor, onde você tem um movimento mais tarde na igreja pós-reforma, você tem um movimento grande que a gente chama dos pietistas. Os pietistas eram aqueles que não queriam um tipo de relacionamento nenhum com a cultura, porque faziam essa divisão clara existente dentro do pensamento com base muito platônica, de uma divisão de mundo entre as coisas espirituais e as coisas naturais, que se distanciaram umas das outras e que o nosso foco, então, deveria estar muito nas coisas do céu e não nas coisas daqui da terra. Esse não é uma vertente bíblica, porque se você for olhar para os textos bíblicos, inclusive no Novo Testamento, você vai ver a importância da cidade e a importância da igreja na cidade como um instrumento de propagação, de pregação, de transformação do homem, do coração do homem, e utilizando muita coisa da cultura para a pregação do evangelho. Não fazendo uma relação, um sincretismo, mas o evangelho adaptado à pregação. Veja, por exemplo, em Atos capítulo 17,
Quando Paulo chega ao Areópago, eu já disse isso aqui algumas vezes, quando ele chega em Atenas e ele vai nesse lugar onde os filósofos estão discutindo, e você vai encontrar lá os estoicos, os epicureus, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e esse é o tema até do seu projeto. Então ele está lá discutindo, o que ele faz? Ele contextualiza a pregação à cultura. Então ele fala do Deus estranho porque ele olha um altar ao Deus desconhecido, ele olha esse altar e ele faz, olha, esse Deus que vocês não conhecem é aquele que fez os céus e a terra, e nele somos, existimos, neles nos movemos. Então ele é antes de todas as coisas, e ele apresenta então a Jesus ali, é alguém que está adaptando a mensagem do Evangelho ao contexto que ele está vivendo. Então o Evangelho, ele tem essa percepção de mundo, né? De você estar... e Jesus diz isso, não peça que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então ele nos envia a ser gente que vive na cultura. Então essa separação é uma separação, me parece, não muito bíblica, assim, nesse sentido. Porque as coisas estão misturadas na nossa vida, e lembre-se que você é um ser único. Você não é um ser dividido entre aqui e agora é espiritual, aqui agora eu vou orar, eu estou com Deus, e aqui agora eu vou fazer outra coisa. A gente é um ser único que tem relacionamento na parte espiritual, tem relacionamento na parte emocional, a gente divide um homem em corpo, alma e espírito, mas somos únicos, seres únicos que uma área afeta a outra profundamente. Veja, a gente agora está nesse tempo de distanciamento, então você não pode ter relação com outras pessoas sociais, de conversa, de integração, de bate-papo, de abraço. Isso afeta uma vida emocional, isso também afeta a vida espiritual, é uma série de relações que vão se interagindo porque nós somos assim. Mas o que basta para nós hoje é entender, sobretudo, a ideia do mito da caverna, quando ele apresenta isso, né? De que precisa... o que as pessoas veem não é a realidade, ou não é a verdade. O que as pessoas veem são ilustrações ou imagens daquilo que é verdadeiro, daquilo que é aparência de verdade, que a gente não pode confiar nela. Quando até disse para vocês semana passada, né? O que é o belo? O belo é uma mulher bonita. E aí Sócrates responde, não, uma égua também é bonita. Você está me respondendo o que é a beleza, o que é uma coisa bela. Eu estou te perguntando o que é o belo. Então, o que faz todas as coisas serem belas? Qual é a estrutura das coisas que fazem todas as coisas serem belas? Essa que é a questão. E aí, para Platão, isso vai estar aqui no mundo das ideias, das formas verdadeiras, e que isso só é alcançado pela contemplação. Por isso, na cabeça deles, linkando até lá com a ideia de sociologia, por isso que na cabeça de Platão, a ideia do ócio criativo, e isso é só para aquele que tem condição de não estar envolvido com as manufaturas do dia a dia, que é aquele que pode estar, então, separando um tempo para contemplação. Por isso a ideia do rei filósofo, daquele que pode trazer a orientação e julgamentos segundo o mundo das ideias ou das formas. Ok? Gostaria que você lesse esse texto e a gente vai voltar ainda falando de Platão e alguns conceitos importantes de reminiscência, da ideia de alma para ele, que são importantes ainda, que constroem muito daquilo que a gente acredita hoje ainda, que o cristianismo tomou como verdade. Ok? Então leia isso. Eu vou mandar o vídeo também sobre o mito da caverna, para a gente poder fechar esse assunto. Belezinha? Abraços no coração aí, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.